Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula, ela tem por objetivo fazer uma revisão dos conteúdos que serão cobrados na prova. Como vocês sabem, na quinta-feira, dia 25, será aplicada a prova do segundo bimestre. Para tanto, então, hoje eu farei uma revisão dos principais aspectos que serão avaliados. Então, o primeiro conteúdo é sobre a flexão dos substantivos. Lembrando que os substantivos são uma classe de palavras muito importante no contexto, na construção da língua portuguesa, e assim como outras classes, é um grupo de palavras variáveis, ou seja, são palavras que variam, que sofrem modificações. Isso significa que essas palavras podem ser flexionadas tanto em gênero quanto em número. Lembrando que gênero diz respeito à variação de masculino e feminino, e número de singular e também de plural. Os substantivos, eles podem ser biformes, como o próprio nome já diz, bi, que significa que possuem duas formas diferentes, uma para cada gênero, ou seja, uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Temos também substantivos que são uniformes, que são aqueles que possuem uma única forma e precisam de outros determinantes, que podem ser artigos, pronomes, adjetivos, que ajudam então a compor a noção de gênero. Isso significa o quê? Que possuem uma forma que faz referência tanto ao masculino quanto ao feminino. E o que diferencia é o contexto, que pode ser o acréscimo de artigo, de pronome ou de adjetivo, e que faz com que nós tenhamos a indicação se esse substantivo pertence ao gênero feminino ou ao masculino. Também sofre flexão em número, lembrando que o substantivo pode estar tanto no singular ou no plural. No singular, quando ele indica apenas um elemento, e no plural, quando ele indica dois elementos ou mais. Para que ele possa, então, sofrer a flexão de número, ele altera a sua forma ou utiliza outras palavras para transmitir essa noção de número. O outro tema que também será avaliado é sobre o gênero textual autobiografia. Então, é um gênero que inclui informações sobre a história e as preferências da pessoa que escreve. Pode ser um modo de se compreender, descobrir o que gosta, o que pensa e como se comporta para se comunicar melhor com os outros. E quando a pessoa escreve uma autobiografia, ela conta a sua própria história, sendo uma forma de relembrar pessoas queridas e também de resgatar memórias que marcaram a sua vida. Então, em síntese, o que nós podemos dizer sobre a autobiografia é que ela é o relato dos fatos importantes da vida de uma pessoa feita por ela mesma. Ou seja, é a pessoa que escreve a história de vida dela. E, principalmente, o que acontece é que, na autobiografia, a pessoa sempre deve utilizar os verbos na primeira pessoa do singular, ou seja, é o verbo que concorda com o eu, que é a primeira pessoa do singular. E também uma outra característica importante em relação à autobiografia é que os fatos precisam seguir uma ordem cronológica. Isso significa que eles devem ser narrados, relatados na ordem em que eles aconteceram. O outro grupo de palavras que nós estudamos é o grupo dos adjetivos.
que são as palavras que acompanham o substantivo e indicam características. E, através dessas características, modificar, especificar, atribuir características que facilitam a sua identificação. O adjetivo, assim como outras classes de palavras, se flexiona em gênero e número com o substantivo a que se refere. E, além disso também, em relação aos adjetivos, nós temos algumas palavras que, dependendo do contexto, podem atuar em diferentes classes, ou seja, um adjetivo pode atuar como um substantivo, dependendo da situação, dependendo do contexto em que ele estiver sendo usado. O outro grupo de palavras importante também é o grupo dos artigos, que é formado por palavras variáveis, ou seja, palavras que modificam, que sofrem variações, que sofrem modificações. Antecedem o substantivo. Isso significa que vem antes do substantivo. E também colaboram para defini-lo ou não no contexto em que ele foi utilizado. Nesse caso, o substantivo. Também contribuem para determinar o gênero e número do substantivo. Podem tornar substantivo uma palavra de outra classe gramatical. Então, todas essas funções estão relacionadas aos artigos. Lembrando que eles dividem-se em dois grupos, que são os artigos definidos e também os artigos indefinidos. Os definidos são o, a, os e as. Aqui, como vocês podem lembrar, nós temos o masculino singular, o feminino singular, masculino plural e feminino plural. Os definidos são aqueles que acompanham substantivos já especificados no contexto, por já terem sido citados, por estarem caracterizados ou ainda por já serem do conhecimento do leitor. Os indefinidos são formados, então, por outro grupo, que são o uma, uns e umas. Também aqui no masculino, como vocês podem ver, e no singular, uma no feminino e no singular, uns no masculino plural e umas no feminino plural. São os que acompanham os substantivos empregados no sentido genérico, impreciso ou apresentados pela primeira vez em um texto. Então, nós temos essa diferença entre os dois grupos de artigos. Ainda nós temos o próximo grupo, que é o grupo dos pronomes, que são as palavras que acompanham ou substituem um substantivo. Então, eles têm uma função bastante importante na organização da língua portuguesa, uma vez que eles podem tanto acompanhar ou substituir. Também é uma classe que varia em gênero, ou seja, masculino e feminino, e também em número, que é singular e plural. Além de acompanhar ou substituir um nome, o pronome também revela qual o papel desse nome na situação comunicativa, em que pessoa do discurso se enquadra. Lembrando que nós temos três pessoas, que são a primeira, que é aquela que fala, a segunda, que é com quem se fala, e a terceira, que é sobre quem ou o assunto sobre o que se fala. E para que a comunicação aconteça, é necessário, então, haver esses três elementos. Caso contrário, ela não ocorre. Para que haja comunicação, é necessário uma situação concreta de comunicação, como eu já disse, e pessoas que dela participem. E os pronomes são essenciais na organização de um texto, pois evitam a repetição dos termos,
ajudam a estabelecer a correta relação entre as palavras. Os pronomes, como vocês bem sabem, eles podem ser classificados também em 6 diferentes grupos, lembrando que cada uma dessas classificações tem a sua função. O primeiro grupo é o grupo dos pronomes pessoais, do caso reto, oblíquo e de tratamento, ou seja, ele se subdivide nesses 3 grupos e cada um deles tem a sua função. Os possessivos, que são aqueles que indicam posse em relação às pessoas do discurso e também ao que se possui. Os demonstrativos, que indicam a posição, principalmente dos seres em relação às pessoas do discurso. Os interrogativos, que são aqueles utilizados para questionar, para fazer alguma pergunta, que pode ser direta ou indireta. Os indefinidos, que são o grupo de pronomes que substituem alguma expressão e eles nos passam uma ideia mais imprecisa, vaga, sobre a quem está se referindo, e o grupo dos relativos, que é um grupo de pronomes que tem por função fazer referência a uma expressão, a um termo que já foi citado anteriormente na estrutura da frase. Então, pessoal, para a aula de hoje seria isso. Eu desejo que vocês tenham um bom estudo, que vocês revejam as atividades, revejam os conteúdos e preparem-se bem para a prova que será na quinta-feira. Por hoje é só, então, e até a próxima.